Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje eu, Rose Gomes, mais uma vez nesse canal Feminina Gospel, trazendo uma mensagem da parte de Deus. Todas essas palavras que eu tenho trago para ti, antes de mais nada, Deus tem falado comigo, então eu venho dividir com você. Eu creio que você que está aí do outro lado também tem os mesmos anseios que eu, os mesmos medos, as mesmas preocupações, mas nós servimos também o mesmo Deus, o Deus que não mudou, o Deus que faz todas as coisas como fazia no passado e faz ainda nos dias de hoje. Precisamos apenas confiar e ter fé, né? Colocar nossa vida no altar e caminhar com Ele, fazendo com que aquilo que está no nosso coração se torne realidade em nossas vidas. E hoje eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus, começando aí com esse título que você já viu aí, que diz assim: ficar reclamando não te levará a lugar algum. Eu posso falar muito bem sobre isso, né, com muita propriedade, porque durante muitos anos eu fiquei apenas reclamando, apenas esperando que as bênçãos acontecessem, caíssem do céu, apenas esperando que as promessas se cumprissem. E eu não sabia de qual forma, né, eu poderia fazer para chegar a essa bênção. Nós vemos aí que o nosso Deus, no passado, ele operava de formas milagrosamente. E interessante que ele sempre usava essa situação do pouquinho. Deus quer mostrar a grandeza dele no pouco, para que o nome dele seja glorificado. Então, muitas vezes nós não entendemos por que estamos passando uma situação complicada, uma situação difícil, e nós não conseguimos ver uma saída, né? Nós vemos aí várias situações na palavra de Deus, como a viúva que estava ali para perder os seus filhos devido a uma dívida que seu marido deixou. E ela, naquela ansiedade, naquela preocupação, poderia perder o seu filho, que era o maior bem que ela tinha, né? Seus 2 filhos. Então ela vai até o profeta falar com ele. E o profeta faz essa pergunta: o que você tem? Ela diz: eu não tenho nada, apenas um pouquinho de azeite numa botija. Então nós sempre olhamos para nós e não vemos nada, não tenho nada. O que você tem para mudar a sua história hoje? Você olha a situação e você não vê nada. Mas você precisa pedir a Deus graça, pedir ao Espírito Santo que ele abra a sua visão para você entender que com certeza você tem alguma coisa aí ao qual Deus vai usar para mudar a sua história. É dessa forma que Deus faz. E nessa ocasião, quando ela fala com o profeta dá-lhe uma direção. Fala para ela ir e buscar vasos, né, com seus vizinhos. Não poucos, muitos vasos. Então ela fez conforme o alcance das mãos dela, e ele ainda deu mais uma direção: entra dentro da sua casa, fecha a sua porta. E ali junto com os filhos dela, ela começou a derramar aquele pouquinho de azeite que ela tinha em cada vaso. E assim aquele vaso eram cheios, até que chegou no último vaso. E dessa forma, ela voltou novamente ali no profeta para falar: olha, tá aqui a multiplicação, e agora? Né? Então muitas vezes ficamos sempre esperando que alguém nos dê uma direção. Precisamos também tomar partido, né? Entender que Deus vai fazer um milagre, ele faz ali o que é o impossível. O impossível naquele momento era multiplicar o pouquinho de azeite que ela tinha, né? Então ela teve que fazer algumas coisas, ela teve que ir até os seus vizinhos, pedir vaso, né? Qual é essa situação? Uma situação de humilhação, ter que ficar pedindo as coisas emprestadas para os outros. Ela teve que ir até os seus vizinhos pedir o vaso. E depois, sob a direção daquele profeta, ela novamente entrou ali dentro da sua casa, fechou a porta e foi derramando aquele azeite naqueles vasos, né? E quando ela volta pedindo para ele ali mais uma direção sobre aquela situação, que agora já era uma bênção, já tinha ali a multiplicação. Naquela época, o azeite, ele tinha valor, né? Valor como hoje, o nosso dinheiro. Então, daquilo ali, ela poderia mudar a história dela. E ele fala para ela isso: vai e vende e viva do resto. Então, não foi pouco azeite. Aquela mulher, um dia ela estava totalmente desanimada, totalmente perdida, totalmente desesperada. Ela haveria de perder o maior bem dela, que seriam os seus filhos. No outro dia, ela se tornaria uma empresária de sucesso, né? Tão grande seria aquela situação que ela poderia viver do resto. Então, qual é essa palavra para nós hoje? Muitas vezes estamos dessa forma. Nós olhamos e não vemos saída, mas sempre há alguma coisa em nós que Deus pode multiplicar. Talvez uma sabedoria aí que Deus já te deu, algo que você um dia sonhou e que você não vê como colocar isso em prática. Nós temos que começar do pouquinho, entende? Então, naquela situação ali, a viúva tem só um pouquinho de azeite. O que você tem hoje em tuas mãos que Deus pode multiplicar? Você sabe cozinhar muito bem, é uma pessoa que sabe administrar, estudou, fez algum curso e ainda não colocou isso em prática. Então, alguma coisa você tem, com certeza. E se você não tiver, você vai orar ao Senhor e pedir sabedoria. Você vai falar: Senhor, me dá sabedoria, pois eu preciso sair dessa situação e eu não estou vendo saída. Assim como aquela viúva, naquele momento de desespero, ela não via saída e ela foi até o profeta. E hoje nós podemos ir até o nosso Deus, né? De uma forma direta.
Naquela ocasião, sempre tinha ali um sacerdote, sempre tinha um profeta que falava com Deus e Deus dava ali uma direção, uma resposta através daquele servo. Hoje, através de Jesus Cristo, Ele conquistou para nós esse direito. Nós podemos falar com o nosso Deus diretamente através de Jesus Cristo, que é o nosso Deus maravilhoso que cuida de nós nos dias de hoje. E através do Espírito Santo que está conosco, nos dando direção, nos dando a direção, consolando o nosso coração, abrindo a nossa visão. Então, entra dentro do seu quarto. Aquela viúva fez o que? Ela foi até o profeta. O que você pode fazer? Entra dentro do seu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus a respeito do que você está passando. Talvez você precise apenas que Deus abra uma porta de emprego, onde você já tem batido em vários lugares e onde você não tem conseguido obter uma resposta. Então, você vai orar acerca desse sentido. Você vai orar, vai jejuar, vai buscar em Deus uma direção e Ele vai colocar por terra todo impedimento. Ou talvez você tenha um sonho, assim como eu, de realizar, se tornar uma grande empresária. Eu tenho visto na minha vida o que eu posso fazer, o que eu tenho nas minhas mãos que Deus pode multiplicar. E no momento do desespero, a gente não consegue enxergar nada. Então a gente olha para todo lado, a gente tenta achar uma solução, uma saída e não consegue ver. Mas quando você ajoelha, fala com Deus, deixa o Espírito Santo falar contigo, então Ele te dá uma direção, Ele vai te mostrar o caminho. Então faça isso, confia no Senhor, coloque em prática o que Deus tem colocado ao seu coração, siga adiante porque Deus é contigo. Ele vai mudar a sua história. Apenas Ele quer que você dê o seu passo também, assim como a viúva. A viúva naquela situação, quando os credores vão até a sua casa para querer levar os seus filhos, seus 2 únicos filhos, ela já não tinha mais o marido dela. Então ela entra no desespero, é claro. Imagina como essa mulher ficou. O maior bem nosso é o nosso filho, a nossa família, na verdade. Então isso não tem valor no mundo que pode pagar. Ela estava prestes a perder a sua única bênção, o único valor que tinha em sua vida, que eram os seus 2 filhos. Então naquele momento ela vai até o profeta. Então qual é a sua situação hoje? Eu não estou falando apenas da vida financeira, pode ser qualquer situação, qualquer área da sua vida, a qual você olha hoje e não vê sair. Hoje você tem ligação direta junto ao Pai, através do Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo. Então fale com Ele, que Ele vai te dar uma direção e você vai sair dessa situação e logo mais estará glorificando o nome do Senhor. Amém? Eu vou finalizar esse vídeo com uma oração. Senhor, meu Deus, nesse momento apresento em Tuas mãos cada pessoa que está ali do outro lado, Senhor, ouvindo essa palavra. Se o Senhor colocou ela nesse vídeo, ele nesse vídeo, é porque o Senhor quer falar, o Senhor quer mudar. O Senhor quer mudar a história. O Senhor quer que nós abrimos a nossa visão. O Senhor quer que nós façamos a nossa parte. Porque como eu sempre digo, como está na Tua palavra, o impossível o Senhor faz, mas o possível são nós que fazemos. Então, Deus, dá-nos sabedoria. Abre a nossa visão. Senhor, tira esse espírito de medo. Tira-se esse espírito de covardia das nossas vidas, que possamos crer como aqueles homens e mulheres do passado, que criam no Senhor até o último instante. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele não negou o Teu nome e o Senhor deu livramento. E tantos outros, Senhor, que estiveram ali diante de dificuldades terríveis, mas não negou o Teu nome e obteve ali a resposta, a vitória da parte de Deus. Então que sejamos assim na Tua presença, que possamos aumentar nossa fé, crer que é o Senhor que multiplica o pouco. Confiamos em Ti, Pai, logo mais estaremos glorificando o Teu nome e sairemos dessa situação para que o Seu nome seja honrado em nossas vidas. Te agradeço, Deus, por esse dia e por tudo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida aí e que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.